Eu prometo que vou ser sensível a essa questão da necessidade. Vamos deixar o Espírito fluir. Amém? Quero só, alguns irmãos estavam anotando quando tiraram o vídeo. Essa é a conta específica para Moçambique, para a África. Amém? Nenhum centavo que é depositado nessa conta, nós vamos aplicar em outra coisa. Isso é para a África. Então, se você eventualmente quer, diante de Deus, fazer um compromisso ou levar o desafio da oferta para a sua igreja, está lá. Eu não posso deixar de dizer uma outra coisa também. Pediria que os irmãos se assentassem, o movimento lá atrás cessasse também. Um casal que está se mudando para servir lá em Moçambique e fazer a escola bíblica conosco, eles precisam vender o seu carro, para com o dinheiro da venda do carro, eles possam comprar a sua passagem aérea e custear todo o curso lá. Então eles estão vendendo um Uno Way 2009-2010 Celebration completo, 4 portas, da cor prata. O preço do carro é 16 mil. Agora, e parece que há 37 parcelas de R$364, porque é um carro de um consórcio. Não sei se esses 16 mil já estão incluídas as 37 parcelas, se com isso ele vai quitar e já transferir o carro quitado. Era interessante? Não, né? Então é 16 mil, mais o ágio de 37 parcelas, 16 mil de ágio, 37 parcelas de R$364. Se você está interessado, me procure, eu vou te colocar em contato com o casal, eles estão ali e querem saber a resposta. Feche seus olhos, assim como você está. Fala para Deus, fala: Pai, renova o meu coração agora. Renova o meu coração com a vida de Cristo. Revela Jesus. Revela a beleza da imagem do Senhor nesse momento. Fala com o Senhor e pede que o Espírito Santo possa envolver você. Querido Deus, no nome de Jesus, pedimos que a Tua voz seja ouvida mais uma vez. E pedimos que o Senhor continue a aprofundar, a edificar, ó Deus, colocando fundamento sobre fundamento, aquilo que o Senhor quer revelar em nós, para nós, aquilo para onde o Senhor quer nos conduzir como igreja. No nome de Jesus, pedimos a Tua unção, Teu Espírito de vida e de revelação, ao proclamarmos a Tua palavra. No nome de Jesus. Amém. O irmão pode, por favor, avançar para o slide número 16. Ok? Então, veja bem, nós estamos falando aqui sobre a edificação da igreja. Eu quero ser bem prático, bem direto no que nós vamos falar. A doutrina apostólica. Você está colocando o vídeo de ontem, não o que eu te mandei hoje. Está usando o PowerPoint de ontem. Então, nós falamos que a glória de Deus se revela na face de Cristo. E falamos ontem também que essa face de Cristo, o propósito de Deus é que ela seja revelada na sua face, na face da igreja. Cristo hoje, Ele vai se manifestar através de você, através da sua célula, através dessa manifestação da imagem, da beleza do Senhor, da vida do Senhor, do poder do Senhor, dos atributos do Senhor, através de você. Então, quando as pessoas olharem para você, elas vão estar olhando para Cristo. Quando você falar, é Cristo falando. Quando você tocar, é Cristo tocando. Quando você chegar, é Cristo chegando. Essa era a intenção original de Deus. Então, nessa visão do que nós estamos edificando aqui na conferência, o intento de Deus é mais do que fazer reunião nas casas, como nós já ouvimos, é mais do que nós fazermos reunião de grupos pequenos, mas o propósito de Deus é manifestar Cristo, o próprio Cristo, a beleza de Cristo, lá onde nós estamos. Então, há um desafio aqui, nesta reunião de líderes. O desafio seu e meu é edificar a igreja, é edificar então essa imagem de Cristo.
E nós falamos então, finalmente, que a igreja primitiva, ela é um referencial perfeito, maravilhoso, daquilo que Deus intenta para nós hoje. E dissemos que ali em Atos 2, capítulo 2, verso 42, a palavra do Senhor diz o seguinte: e perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. E falamos ontem que a nossa visão muitas vezes é superficial demais nesse texto bíblico. Entendemos que comunhão é fazer festinha, é comer churrasco de picanha, é deixar que a coisa acabe em pizza no final do dia. Ah, onde você foi? Ah, eu fui ter comunhão, eu fui estar em comunhão. E nós mostramos ontem que o sentido completo desse edificar divino tem a ver com essa comunhão, que são relacionamentos para propósito, que tem a ver com investimento de vida na vida de outros irmãos, tem a ver com construção de relacionamentos, e é dessa maneira, nos relacionando, que nós crescemos. E nós falamos também que quem não se relaciona não cresce, e há um veneno devastador entrando na igreja, que é aquela mentalidade individualista, aquela mentalidade que eu faço o que eu quero, como eu quero, se eu quero e do jeito que eu quero. E essa mentalidade individualista impede discipulado, impede maturidade, leva as pessoas a se tornarem caramujos fechados, casulos fechados, pessoas encasteladas no seu individualismo, muitas vezes doentio, e aquela mentalidade de conforto, de eu querer edificar a igreja só naquilo que é gostosinho, só naquilo que é agradávelzinho, só naquilo que não traz pressão nenhuma. E eu quero te falar, me desculpa, mas isso não é edificar a igreja, porque se não há pressão, se não há um andar na cruz, se não há um andar em amor, não haverá nem crescimento seu, crescimento em fé, em vida, em maturidade, crescimento emocional, crescimento em autoridade, crescimento em poder. Não tem crescimento, zero de crescimento, se você não se envolve em relacionamentos. E mostramos ontem então que há níveis de relacionamentos, há fases de relacionamentos, há propósito nos relacionamentos. E se você não pegou essa palavra, ela está aí disponível, foi o que foi ministrado ontem. E o slide número 18 é esse que você pôs? Então, falamos ontem que a comunhão tem a ver então com esse relacionamento para propósito. E agora nós queremos, de maneira rápida, prática, falar desse próximo assunto, que é a doutrina apostólica. É outra coisa que nós não entendemos. Nós achamos convencionalmente que falar da doutrina apostólica é ensino na igreja, é pegar a apostila de 40 páginas com grampeada ou em espiral, fazer uma classe de 30 alunos, por pessoa sentada lá. Então agora vamos dar curso, vamos ensinar a doutrina apostólica. Mas sabe, na verdade, a doutrina apostólica é algo muito mais poderoso e muito mais profundo. A doutrina apostólica é revelar Jesus, que é a própria palavra. A palavra que ganhou cara, a palavra que ganhou face, a palavra que se manifestou, a palavra que libera. Ó Senhor, envia-nos a tua palavra, dá-nos a tua palavra, sobre a tua palavra lançaremos as redes. Enviou a sua palavra e o sarou. Então essa palavra é a tal doutrina apostólica. Então é mais do que um mero ensino, aquela coisa de escola dominical que você frequenta 40 anos, nunca se forma e nem tem diploma, e é um troço para a vida inteira e que não infrói nem contribui muitas vezes. Sabe, é mais do que um mero estudo sem objetivo, sem finalidade, sem direção. Tem a ver com um foco claro de levar você à imagem de Jesus. Tem a ver com o mesmo propósito que nós estamos ouvindo aqui, de levar você a ser esse canal amadurecido, consistente, com profundidade, com realidade, com fruto, para você ser esse canal de manifestação do próprio Senhor. E olha, irmãos, todo avivamento, vai olhar a gênese do avivamento. Havia um povo que expressava Jesus, havia um povo que manifestava Jesus, havia pessoas que o pecador confundia esse fulano e essa fulana com a própria imagem de Jesus. E eu tive o privilégio de me converter no avivamento carismático da década de 70, ainda aqui em Goiânia. E nós tínhamos uma irmã muito querida na nossa igreja,
e a gente ficava impressionado com a graça de Deus na vida dela, porque essa moça, ela chegava às vezes no ponto de ônibus, e se ela olhasse para alguém endemoniado, a pessoa caía no ponto de ônibus, bum. Muitas vezes acontecia, sabe, com um mero olhar, a pessoa, bum, caía no chão. Sabe por que isso? Porque quando você chega, é o Senhor chegando. Quando você olha, é o Senhor olhando. Quando você toca, é o Senhor tocando. Quando você fala, é o Senhor falando. Esse é o propósito de Deus. Então veja bem, nós temos um alvo, até que todos cheguemos a essa estatura, a esse nível de maturidade, de expressar o Senhor. Então nosso desafio aqui é edificar esse tipo de igreja, lá na célula, lá na rede, lá na celebração, no culto de celebração. E é um desafio prático que nós estamos ouvindo aqui, que tem a ver com o chamado de Deus para todos nós. Então a doutrina apostólica fala da formação prática de liderança através do discipulado vivo que reproduz Cristo. Você pode repetir isso comigo? Diga: a doutrina apostólica é a formação prática de liderança através do discipulado vivo que reproduz Cristo. Então, caminhando, deixa eu ir bem rápido aqui naquilo que precisamos compartilhar. Primeiro, aquilo que nós dissemos agora há pouco: estamos intoxicados com um conceito errado de ensino, de aprendizado. Nós achamos que nós vamos aprender alguma coisa à medida que nós concluímos um curso. Fizemos as provas e tiramos 10 com 3 estrelinhas do professor. Sabe, essa é uma mentalidade equivocada, porque não é esse o padrão de ensino que Jesus viveu e que Jesus ensinou, e nem que a igreja primitiva praticou. Uma outra coisa, nós temos o entendimento que, se nós entendemos intelectualmente, nós já cumprimos o propósito de Deus. Eu quero te falar que você está redondamente equivocado, e aqui, presta atenção, nós estamos retirando um paradigma que trouxe muitos de nós na experiência cristã e evangélica até aqui. Talvez você está, desculpa a expressão estranha, fumando esse cachimbo que deixou a sua boca torta depois de 15, 20 anos, numa presunção, achando que porque deu curso e a pessoa entendeu e tirou nota, que a pessoa tem a prática, a realidade e a experiência daquelas verdades. Veja bem, nós estamos introduzindo aqui um outro paradigma, que é o paradigma de que mais do que um entendimento intelectual, mente, ideia, inteligência humana, há um desafio de nós levarmos a pessoa à revelação daquela verdade e à experiência daquela verdade. E aí eu quero te falar algo, sabe, é um equívoco você achar que porque você entendeu, você já tem aquela verdade experimentalmente, prática, aplicada na sua vida. Sabe quando que você é ensinado pelo Espírito Santo? Sabe quando alguém lá na sua célula vai ser ensinado pelo Espírito Santo? Quando o Espírito Santo pega o princípio, claro, no seu coração e no seu entendimento, e marca você com a sua experiência naquela verdade. Quando você é marcado com aquele princípio, pela presença de Deus, naquele ponto que você está vivendo, aquela verdade agora é sua. Não adianta falar de fé, se fé é uma teoria, se fé é uma coisa que você só leu em livros, que você só ouviu pregações. Mas quando você está diante de uma necessidade, quando você está aplicando fé, quando você está exercitando o princípio, e Deus traz uma experiência prática naquela verdade, pronto, você ganhou aquela verdade para sempre na sua vida, porque aí você foi ensinado por Deus. Então veja bem, mais do que simplesmente ministrar cursos e achar que nós já cumprimos, né, já deu conteúdo programático, na data tanto de 2000 e tanto, tal hora, com lanche no final, assinado professor responsável. Grande coisa, sabe, o grande teste é: houve ambientes de revelação naquelas verdades? Então olha, nós estamos colocando aqui um padrão mais alto, e mais, aquelas mesmas verdades se tornaram experiência no coração daqueles irmãos, daquela célula. Então veja bem, há uma questão aqui que você deve checar, e Jesus checava isso, se os apóstolos tinham ganhado aquela experiência de curar enfermos, experiência de liberar fé por certas coisas, experiência de expulsar demônios, sabe, você percebe o cuidado de Paulo, orando para que os irmãos tivessem revelação.
para que os irmãos ganhassem aquela experiência prática, né? Em Tessalonicenses ele fala, estou orando com o máximo empenho para estar convosco e reparar a deficiência da vossa fé. Naquele capítulo ele fala pelo menos 5 vezes, a vossa fé, a vossa fé, a vossa fé. Então Paulo, ao falar do princípio da fé, ele está falando aqui que aquilo é um valor, que mais do que um entendimento mental, intelectual, superficial e estéril, tinha que se tornar uma experiência na vida dos irmãos, porque se a experiência da fé fosse algo impactado, ensinado pelo Espírito Santo, pronto, aqueles irmãos tinham ganhado um outro nível de vida, de realidade, de romper espiritual, de frutificação. Então o seu encargo e o meu encargo pelos nossos filhos espirituais é, se eles estão recebendo esse ensino com revelação, qualquer ensino que você for dar, sobre a cruz, sobre a redenção, sobre os ensinos que são fundamentos para nós no curso de maturidade no Espírito, por exemplo. Então revelação e experiência. E aí deixa eu te falar, muita gente que faz o curso de maturidade no Espírito, pode até ficar empolgado, pode até ser impactado com o conteúdo tão profundo do curso de maturidade no Espírito, mas não se engane, a experiência daquelas verdades virá, às vezes 2 meses, 6 meses, 1 ano, 2 anos depois. Às vezes faz aquelas 10 matérias, mas ganhou entendimento e experiência em 1, 2, 3. Sabe, então o seu encargo e o meu encargo é edificar a igreja, é se certificar que aquelas verdades foram impregnadas, que o linguajar mudou porque aquilo virou realidade, virou experiência, virou conteúdo ganho, internalizado para sempre. Você tem esse cuidado? Ou você apenas aplica o conteúdo programático lá do ensino na palavra? Aplica o conteúdo do curso de maturidade no Espírito e está ótimo. Sabe, eu me preocupo às vezes com aquele rush, né, que tem que dar o curso de maturidade no Espírito em 6 meses, reuniões de terça e quinta-feira, de tal hora, e também se não der, você dá em meia hora e termina rapidinho. Sabe, está mais para supletivo, para cursinho de vestibular, onde a gente vai burlar certas coisas lá na prova. Sabe, porque não tem a ver com verdade ganha. Então é no dia a dia da célula que você vai vendo a prática, a realidade, a experiência daquele irmão, daquela irmã, daquele casal, daquele jovem, daquele adolescente, para se certificar que aquelas verdades foram ganhas. E não interessa se tem que repetir 1.275.518 vezes e meia. Sabe, eu vou repetir com fé, e vou orar, e vou bater naquela tecla, e vou voltar naquele assunto, porque o assunto não foi ganho. Então veja bem, é mais do que aquela mentalidade superficial de dar um assunto e pular para o outro rapidamente. Nós temos muitas vezes um conceito grego versus o conceito judaico. O conceito grego é o seguinte: põe uma pessoa para ver a nuca da outra, põe um professor para dar aula, terminou aquilo, pronto, o professor que é a caixa d'água, já liberou a água sobre você, pode ir embora, tchau. É essa mentalidade de educação que nós temos no Ocidente. Mas foi isso que Jesus praticou? Como é que era o relacionamento dos profetas e dos discípulos de profetas no Velho Testamento? Alô? Qual era o comportamento de Paulo com os discípulos que ele cuidava? Ele punha todo mundo numa classe, aula terça e quinta-feira de tal hora a tal hora. Eu quero te falar uma coisa, hoje, com o estilo urbano de cidade que nós temos, não dá para sair muito fora dessa questão de horários não, mas nós não precisamos fazer o ensino dentro dessa mentalidade, porque a ênfase grega é transferência fria de conteúdo aprendido intelectual, mas o conceito hebraico de Jesus, dos profetas do Velho Testamento, dos apóstolos, e o que nós temos experimentado que funciona entre nós,
é um discipulado vivo. Eu vou andar junto, tá bom, eu vou abrir uma apostila, graças a Deus nós temos o privilégio de ter o material escrito, vamos ler junto, mas vamos ler junto e vamos comentar, vamos ler junto e vamos aplicar. Você lê em casa e nós vamos conversar, vamos sentar e vamos aplicar essas verdades, vamos abrir a Bíblia e aprofundar naquele assunto, e vamos orar como Paulo orava, para que aquilo se torne revelação, vida impregnada nos nossos corações. E aí, interessante, a palavra do Senhor mostra, pode avançar, querido, para o próximo slide, a revelação e a experiência do Deus residente. Nós listamos aqui, eu listei aqui uns 4 ou 5 assuntos para te dar uma dica acerca do que nós estamos falando quando nós falamos de doutrina apostólica. Sabe, um desses primeiros assuntos que a criança, quando nasce, precisa aprender. Ela precisa aprender a se alimentar, ela precisa aprender qual é o endereço da fonte de alimento, o seio materno, né, aquilo que o Espírito de Deus nos oferece como canal de vida. E a coisa mais básica, mais elementar, por exemplo, é a revelação e a experiência do Deus residente, do Deus que mora. Nós ministramos isso lá no curso telepresencial, nós falamos isso no curso de maturidade no Espírito. Aqui no Brasil, junto com as outras matérias, fora a gente tem uma matéria separada, a experiência da comunhão no Espírito, com esse Deus que mora. Então veja bem, só isso que vai tirar aquela mentalidade venenosa do templismo, que Deus habita no templo, e que domingo eu vou lá encontrar com Deus, põe a melhor roupa e vou lá encontrar com Deus, porque Deus mora naquele caixote de 4 paredes. Mas sabe, se você leva aquela pessoa a ter experiência com o Deus que mora, com o Deus que reside, que aquela experiência se torna um desfrutar da presença, um desfrutar desse Deus que é real, que fala, que se move, que se mostra. E há uma promessa lá em João, quando o Senhor diz: eu me revelarei, eu vou me mostrar, eu me manifestarei a Ele. Está se referindo a cada um de nós, essa manifestação pessoal do Senhor, sabe, esse encontro pessoal com essa presença. Já falamos isso em outros momentos, quando eu era novo convertido, me converti numa igreja carismática, mas eu não tinha revelação de que esse Deus era residente. Então quando tinha alguma reunião de oração poderosa, né, a gente era tocado e ministrado, e as coisas aconteciam. Depois 3 meses sem nada, depois 6 meses sem nada, até que houvesse alguma conferência em algum lugar, ou que houvesse alguma reunião poderosa naquelas casas, sabe, né, da casa da irmã fulana de tal, que ora e o povo é batizado no Espírito Santo, e você vai lá e chora e treme, escuta profecia, profetada às vezes também, e aquela coisa maravilhosa, e vai para o monte orar, e passar a madrugada orando. Eu já fiz tudo isso, mas chegou um ponto da minha vida que eu cansei. Eu falei: Deus, o que eu faço para o Senhor ficar permanentemente aqui? O que eu faço para ter essa presença, ou a percepção dessa presença permanentemente? E por que o Senhor vai embora? E o que eu faço para o Senhor vir? E o que eu faço para o Senhor vir ficar? Eu estava em Anápolis uma vez numa conferência, e chorando e clamando para Deus: Senhor, onde está a fonte? Olha que questão, olha que pergunta mais tola. Eu era de uma igreja pentecostal, batizado no Espírito Santo, falava em línguas, vivia uma vida comprometida com o Senhor, mas não tinha essa revelação tão beabá, que Deus reside. E eu estava lá chorando, sozinho, ajoelhado e orando. Aí veio uma veinha, daquelas bem pentecostólicas, de coquinho, saião, aquelas veinhas de oração que expressa Jesus, sabe, aquela cara docinha de vovó que ora de madrugada, né? E vem a veinha com saião, o cocão, né? E vem, põe a mão na minha cabeça: ô filho, eis aí a fonte está tão próxima. E é interessante, aí que eu virei do avesso mesmo, quase tiveram que chamar o corpo de bombeiro porque houve um dilúvio ali de lágrimas, porque as palavras que eu orei foram as palavras que o Espírito Santo colocou na boca daquela veinha para profetizar.
Só que tem uma coisa, não mudou porque não havia ensino nem revelação. Até que um dia, isso deu origem ao nosso curso de maturidade no Espírito. Nós estávamos preparando um seminário sobre vida no Espírito. Eu estava orando, preparando meu tempo, e aí eu comecei a orar, e de repente o Espírito Santo do nada começou a falar comigo no meu espírito. Ele falou: eu não posso estar mais perto de você do que eu já estou, porque eu não estou com você, eu estou em você. Eu virei do avesso, e aquilo mudou minha vida, totalmente diferente. Eu percebi que não era uma questão de eu fazer muito ou fazer pouco, de eu orar muito ou orar pouco. Eu era a residência de Deus. E aí tanta coisa mudou. Por que tanta coisa mudou? Porque a partir de então, aquilo não era uma teoria, aquilo não era doutrina evangélica, aquilo se tornou realidade, aquilo se tornou experiência. Quantas vezes, debaixo de tanta pressão emocional, era uma questão de você voltar para o endereço de Deus. Qual é o endereço de Deus? É o templo? É o prédio da igreja? Não. Qual que é o endereço de Deus? É a estratosfera? Também não. O endereço de Deus está aqui, nesse íntimo, é o santíssimo lugar, o lugar do Espírito de Deus, no lugar mais alto e nobre do seu próprio ser, do seu próprio espírito humano. Sabe, interessante. É interessante que há uma consequência clara e direta desse ensino apostólico. Sabe, quando você ensina que Deus é presente, é residente na vida do crente, e pode ser experimentado, e pode ser aquele guia, e pode ser aquele amigo próximo, e pode ser aquele que dirige, que te inspira diariamente, a cada instante, a cada momento, do momento que você acorda e se torna consciente, até o momento que você adormece no final do dia. Sabe, isso vai produzir um estilo de vida cristã totalmente diferente. Mas o contrário disso, aquela mentalidade templista, vai produzir nas pessoas o entendimento que Deus está lá no templo, mas de segunda a sábado, elas vão viver uma vida totalmente natural, distante da condução do Espírito, distante das experiências sobrenaturais, distante do fluir divino e da vida de Deus dentro do seu próprio Espírito. É uma tragédia. E qual que é a tragédia pior disso? Porque vai produzir um padrão duplo. Aqueles que são servos de Deus, pastores, constituídos dentro daquela mentalidade clerical, deles é requerido um alto padrão de vida cristã. Mas você que não é pastor, não é reverendo, nem revirado, você pode, não tem problema não. Bebeu uma cachaçinha, lavou, tá limpo depois, deu uns petelecos na mulher, depois a gente, né, tá bom, lavou, tá limpo, né, tá com a vida endividada, não tem problema não, né, devo, não nego, pago quando puder, e assim vai. Dois padrões. Agora, me mostra onde é que está isso aqui. Há uma consequência desse clericalismo envenenado que destruiu muito da vida da igreja, e há uma consequência desse templismo que tirou da igreja a revelação da doutrina apostólica, que Deus é um Deus residente, que mora, que vive, que conduz, que inspira, que é o seu poder, é a sua própria fonte de vida. Sabe, à medida que nós ensinamos isso, e nós insistimos que isso seja revelação, que se torne experiência, sabe o que vai acontecer? A pessoa vai mudar radicalmente. É diferente daquele crente seco, mais seco do que língua de papagaio, duro, enrijecido, frio, apático, natural, indiferente, superficial, tolo. Sabe, quando alguém encontra com a presença de Deus, ele amolece. Quando ele encontra com a fonte da presença de Deus, ele se enche de vida e de inspiração, ele passa a ser canal para o liberar dessa própria presença. Sabe, a mais, a revelação e a experiência do andar no Espírito, você vai perceber que a pessoa muda, ela passa a ser conduzida pelo Senhor, passa a andar por fé, passa a andar em amor, passa a andar no sobrenatural. É aí que vai produzir uma realidade da imagem de Cristo lá na célula. Quanto mais gente dentro dessa revelação da doutrina apostólica, mais poder de Deus na célula, mais vida de Deus na célula, mais céu na terra. Sabe o que faz as pessoas irem para a célula, se converterem lá e não querer sair nunca mais? Porque encontraram o céu
na terra. Que céu é esse? Foi manifesto através da vida da igreja, expressa numa célula de 8 pessoas, de 10 pessoas, de 15 pessoas. Um outro ensino, uma outra verdade da doutrina apostólica, tem a ver com a revelação e a experiência do cooperar com o Espírito Santo na formação do caráter de Cristo, que é a própria imagem do Senhor. Então, quando nós falamos do caráter de Cristo, nós não estamos te dando aqui a listinha do que você não pode fazer como crente. Não beberás, não beijarás, não tomarás sorvete, não assobiarás. E tinha uma irmã, eu já contei o caso dela, lá do interior do Paraná, e amamos o Paraná, né? E essa irmã, ela dizia que desodorante era pecado. E ela, como líder de jovens da igreja dela, né, ela orava e Deus transformava o cheirinho em cheiro e aroma de vinho. Aí quando ela contou isso, a gente ficou pensando, deve ser um vinho meio estragado, virando vinagre, né? Sabe, essa coisa de mistificar legalismo para dar desculpa a esfarrapado. Enfim, mas sabe, essa experiência da imagem do Senhor vem quando você entende que a vida cristã é o convite a uma parceria entre você e o Senhor. À medida que você aceita essa parceria, inaugurou-se um processo em que a própria imagem de Jesus é formada em você. E aí que está a coisa. Lembra que a glória de Deus se revela na face de Cristo, e que a face de Cristo é a face da igreja? Quando você permite que o Espírito Santo transforme você, aquela arrogância, aquela presunção, aquela petulância que você tinha, é trocado por um genuíno quebrantamento, é trocado por uma genuína doçura, por uma genuína paciência, é trocado por um coração brando, amoroso, um coração humilde. E aí tem uma coisa, a imagem da serpente é arrogância, petulância e presunção. E eu quero te falar que a imagem da serpente dentro da igreja, a expressão da serpente dentro da igreja, fede. Arrogância, presunção, petulância, fede. Mas por outro lado, o aroma e a beleza de Jesus nos atrai. Agora veja bem, olha a gravidade disso. Se você libera alguém para ser líder na sua igreja em qualquer nível, se você constitui alguém em liderança na sua igreja em qualquer nível, sem essa revelação da doutrina apostólica, você vai pôr essa pessoa para liderar, ele vai ser o chefe dos consertadores de vassoura. Daqui a pouco ele está criando problema, daqui a pouco ficou bobo, porque agora ele está mandando. Era humilde até ele ser constituído, agora que você pôs ele na vitrine, você está dizendo, está aprovado do jeito que está. Arrogância foi aceita e colocada na vitrine, ele vai ser modelo dos demais. Você não vai aguentar pastor arrogante, você não vai aguentar obreiro arrogante, você não vai aguentar discipulador arrogante, você não vai aguentar líder de célula arrogante, porque não expressa Cristo. Agora onde é que está a falha? Nós não entendemos que a doutrina apostólica deve ser aplicada com revelação, até que a experiência se torne ganha. Eu quero perguntar, você expressa quem? Você expressa o coração de servo? Você expressa o espírito ensinável? Você expressa a cruz? Você expressa a brandura? E aí essa é a razão de muitas vezes nós experimentarmos divisão nas igrejas. Por que experimentamos divisão? Porque constituímos a pessoa antes que ela tenha sido marcada pela cruz. E quando você é marcado pela cruz, você passa a mancar. Eu quero te falar, não confie em quem não manca. Não confie em quem não manca. Em outras palavras, não confie em quem não foi marcado pela cruz e se tornou servo, e se tornou quebrantado, e se tornou ensinável, e se tornou aliançado, e se tornou leal, e se tornou honroso. Até na maneira de discordar se tornou honroso. Então veja bem, nós estamos falando de que edificar a igreja, que é algo muito sério e prático também. Que o ensino apostólico não é só chegar lá, abrir a Bíblia lá, de capa a capa, deu o conteúdo e acabou. Tem a ver com ganhar experiência nessas verdades. Uma outra verdade importantíssima, o próximo slide, é a revelação e experiência da transformação da alma. E eu vou te falar, não é pelo fato de você ter sido salvo, perdoado, tendo os seus pecados cancelados, o ticket
a passagem aérea carimbada para o céu, batizado no Espírito Santo e fala em línguas, que você tem a sua alma pitimbada transformada, não funúncia desse jeito. Sabe, a sua alma pitimbada vai ser transformada à medida que você responde, à medida que você perdoa, à medida que você tolera, à medida que você entrega, à medida que você conclui o passado. Há uma série de coisas. Então é um processo. Quando nós entendemos isso, você vai percebendo que gente que entra pela porta da igreja é complicado, difícil, obstinado e duro. Gente que o casamento está em frangalhos porque já escutou aconselhamento até dar calo nas orelhas. Você vai perceber que quando essa pessoa percebe que a transformação da alma é possível, à medida que nós damos a resposta que Deus espera de cada um de nós, você vai percebendo que a pessoa se torna cada vez mais simples, cada vez mais fácil de relacionar, cada vez mais descomplicada, cada vez mais em paz interior, cada vez mais estável, cada vez mais seguro, menos prolixo, menos confuso, menos complexo, menos obstinado. E esse processo, você vai olhando e conversa com a pessoa, e você percebe que 2 anos atrás, aquele fulano, aquela fulana era de um jeito, agora mudou. E como mudou? Mais alegre, mais tranquilo, mais confiante, mais doce, mais qualificado para a obra do ministério. O que você está vendo naquela pessoa? Você está vendo a imagem de Cristo, não aquela personalidade caída e complicada. Quero perguntar a você, expressa uma personalidade caída e complicada? É difícil te liderar? É difícil ensinar você, porque você é arrogante demais para ser ensinado por alguém que tem menos idade, ou tem menos tempo de igreja? Sabe, então veja bem, quando nós falamos de edificar a igreja e expressar a imagem de Jesus, quando nós falamos de edificar a casa de Deus, nós estamos falando da doutrina apostólica de modo revelado e experimentado. E tem um desafio maravilhoso aqui, porque Deus vai ungir você para aplicar esse ensino apostólico. Deus vai dar graça, capacidade, sabedoria, estratégia para você edificar a igreja. Essa é uma obra de todos nós e de cada um de nós. Fala, estou dentro. Sabe, e é maravilhoso, porque à medida que você aplica isso, à medida que você depende de Deus para que essa revelação venha, para que agora entendi, agora ganhei fé para avançar nessa direção, agora tive entendimento dessa verdade, agora Deus me marcou com o ensino daquela verdade. Quando você olha para trás, você vai vendo seus filhos espirituais sendo mudados, transformados, casais complicados são transformados, jovens instáveis, inseguros, inconstantes, tolos, superficiais, se transformam em gente profunda, gente estável, gente de Deus, com 18 anos, com tanto fruto e com tanta autoridade, com 19 anos, com 21 anos. Sabe por quê? Porque encontrou Jesus numa medida prática, real, genuína. Encontrou a doutrina apostólica. Sabe, o resto é ensino barato, o resto é supletivo, fajuto. Mesmo que você está conversando, conversa de Bíblia, pode ser uma conversa de Bíblia fajuta, superficialica. Sabe, a revelação e a experiência de que Deus não te chamou para fazer coisas, sair por aí dando tiro para tudo quanto é lado, mas Deus te chamou para gerar filhos para Deus, ou para gerar filhos para Deus. Eu já falei isso aqui 1 milhão de vezes, e tem um livro escrito lá, O Jardineiro Fugiu. Sabe, a minha vida ficou simples há uns 7 anos atrás. Entendi que eu nasci para investir, sem expectativa de troco e de lucro. Sabe, investir em filhos, nas pessoas próximas, nos discípulos, nas pessoas que Deus colocar no meu caminho. Nasci para investir. Sabe, você nasceu para investir. Você nasceu para se doar. Você nasceu para dar tudo que você tem. Investir o quê? Tempo, trabalho, dinheiro, oração, privacidade, oportunidade, perseverança, fé. Aplicar tudo isso. E a maravilha, sabe o que é? Você vai vendo pessoas que começam a incluir você
como aquela pessoa ou aquelas pessoas mais preciosas e fundamentais na sua história de vida. Sabe, há um cântico lindo do Asaf: eu não sei o que seria de mim sem irmãos e irmãs, sem pessoas que, eu não lembro exatamente da letra, que Deus colocou no nosso caminho, no meu caminho, para investir na minha vida. Eu não sei o que seria de mim, Ricardo, sem irmãos e irmãs. Há tanta gente maravilhosa, muitos deles estão aqui nessa noite. Eu não sei o que seria de mim sem você, meu irmão, minha irmã. Sabe, e a preciosidade é quando você se torna alguém assim na vida de outros. E aí você vê um dia alguém falando em lágrimas: eu não sei o que seria da minha vida sem a irmã fulana, porque ela me acolheu quando eu era um lixo de duas pernas, quando eu era uma pessoa totalmente destruída, nem eu acreditava em mim. Eu não sei o que seria da minha vida se não fosse o irmão fulano de tal, porque há épocas na sua vida que você precisa de um empurrãozinho, há épocas na sua vida, desculpa a palavra, que você precisa de um chute no traseiro, mas há épocas na sua vida que você precisa ser carregado no colo, sabe? E você carrega no colo quem foi gerado, quem é recém-nascido, quem é bebê, quem não tem maturidade ainda para andar e dar os primeiros passos sozinhos. E é desse tipo de atmosfera, quando alguém que não conhece a Jesus entra numa atmosfera dessa, a pessoa fala: isso aqui não existe, eu estou sonhando, isso aqui, eu nunca achei que ser cristão, ser crente era uma coisa maravilhosa dessa. Eu não consigo ficar longe mais desse povo, porque esse povo me atrai com a vida de Deus, com a imagem do Senhor expressa naquela atmosfera. É a glória de Deus revelada na face de Cristo. Qual face? A sua face, a face daqueles irmãos da sua célula, daquelas irmãs da sua célula. Tivemos uma experiência tão linda no último encontro que nós tivemos agora lá na Igreja do Sul da Flórida. O pastor Márcio organizou um encontro para americanos, para gente de fala inglesa. E deixa eu te falar, brasileiro é pegajoso, grudento, beijoqueiro, abraçador, beijo molhado. Mas americano não é assim não. Americano não fica pegando, grudando, beijando, abraçando, não fica tocando não, sai de perto. Parece que é uma zona de guerra, assim, uma zona neutra de mais ou menos 1 metro ao redor. Você não fica muito perto de americano. Eu vendo o presidente Lula, quando o Papa Benedito XVI visitou o Brasil, mas eu ri tanto, porque o Papa é alemão, e ele é chefe de Estado, e é sua santidade, data vênia, o Papa. E aí o Papa Benedito XVI estava aqui, e o presidente Lula puxava ele pelo pescoço, dava uma chave, e grudava no braço, e puxava ele, e ele tentando assim se desvencilhar do presidente Lula, todo com aquela roupinha branca, o chapeuzinho, e o Lula dava um abraço, dava um beijo, pegava no braço, puxava, e no nosso encontro, uma moça brasileira, tinha lá o grupo de americano, um rapaz americano, curvado assim, com a nuca exposta. Essa moça lascou o tapa na nuca do americano, taf! Chega, fez aquele som. Pastor Márcio fuzilou ela com os olhos. Rapaz americano começou a rir. Ri. Aí depois foi perguntar para ele: que é isso? Porque o povo estava esperando ele levantar, chutar o pau da barraca e ir embora. Ele falou: ontem à noite eu pedi para Deus que se Ele me amasse e que se Ele estivesse aqui, alguém me desse um tapa na nuca. Quando que você vai fazer um absurdo desse? Só quando tem uma atmosfera onde a vida e o Espírito Santo te dirige, te guia. Agora toma cuidado, não vai sair distribuindo pescoção aí achando que é Deus não. Sabe, revelação
e a experiência de gerar filhos. Fala para Deus: Deus, eu ainda sou estéril, eu quero gerar, eu quero cuidar. Ouça, estou terminando. Eu quero ter encargo pelas pessoas que o Senhor envia para o nosso meio. Eu quero ser canal de Deus para amar, acolher, para dar uma palavra de conhecimento, uma palavra profética. Eu quero ser canal de amor, de aceitação incondicional, de gente complicada, carnal, tola, infantil, fofoqueira e difícil. Porque é próprio das crianças recém-nascidas fazer cocô e se sujar. O problema é que a gente quer que o convertido já nasce entupido, não tem fralda, já sabe o caminho certinho do vaso santinário. Desculpa, mas nenhum novo convertido vai nascer espiritual. Desculpa, nenhum novo convertido vai nascer sem problema. Nenhum novo convertido vai ser de bom senso, de sabedoria, falar a coisa certa na hora certa, para a pessoa certa, da maneira certa. Vai falar da maneira errada, para a pessoa errada, do jeito errado, do momento errado. Sabe, tem gente que é pegajoso, tem gente que é manipulativo, tem gente que quer chamar a atenção o tempo todo. E aí? É próprio de criança, todas essas coisas. Agora, se você não for maduro, e não for aquele que foi marcado por Deus nessa doutrina apostólica, que a razão da nossa vida é investir, e está certo, as crianças vão crescer, um dia para de fazer porcaria, e a sua imagem, ele vai amadurecer, ela vai crescer, ela vai se tornar alguém frutífero, em algum momento vai começar a expressar a própria imagem do Senhor, porque um dia fui com o menino, falava com o menino, andava com o menino, sentia com o menino, mas quando cheguei a ser velho, eu desisti das coisas de criança. Como que isso acontece? Na vida da igreja, nós fomos chamados para edificar a igreja, desse jeito a sua célula vai virar um foco de avivamento, porque quem for para lá não vai largar mais. Se você tem encargo para isso, e mostra esse encargo, e bate nessa tecla, e ora, insiste nessa edificação, você vai perceber que a célula vai se tornar o maior, ou o lugar mais agradável do mundo, para essa presença manifesta e maravilhosa. Como nós ouvimos aqui, constrói a casa, que Deus vai vir morar nela. Edifica a igreja, que a glória de Deus vai se manifestar nela. Sabe, a glória de Deus se revela na face de Cristo, que é a sua face. Fala para o seu vizinho: a glória de Deus vai se revelar na sua face, meu irmão, minha irmã. Sabe, Deus vai nos levar então nessa prática de seguir o Espírito de modo prático. Deus vai nos levar nessa prática de ter uma atmosfera de vida, que é consequência da doutrina apostólica sendo pregada e anunciada. Sabe, de experimentar um poder genuíno de Deus, poder sobrenatural para curar enfermos, para abrir portas, para trazer favor, para quebrar ferrolhos antigos. Sabe, nós vamos experimentar um discipulado genuíno, que tem a ver com formar de modo prático as pessoas. Nós não temos tempo para tocar na questão das nossas escolas bíblicas. Talvez a gente fale um pouco sobre isso amanhã à noite, mas gostaria que você ficasse de pé e falasse para Deus: eu fui chamado para edificar a igreja. Fala para Deus: é meu chamado, ser canal de Deus para edificar a casa de Deus, a casa onde Deus vai morar. É meu chamado edificar a comunhão, relacionamentos com propósito. Mas é meu chamado edificar também na doutrina apostólica, a ter expectativa de no abrir da minha boca a palavra será liberada, ou como labaredas de fogo, trazendo revelação e vida. Fala: eu recebo. Sabe, fala: é meu chamado levar os meus discípulos à experiência das verdades da palavra. Não vou me contentar em dar um ensino superficial, um supletivo fajuto. Mas eu vou levar os meus filhos e filhas espirituais à experiência dessas verdades. É isso que é edificar a igreja, amados. Dá a mão para a pessoa que está do seu lado, vamos orar. Eu gostaria que você pedisse para o Senhor, fala: Deus, leva-nos para um outro nível a partir dessa conferência. E aqui nós estamos orando para mais ou menos 115 mil pessoas que estão debaixo da nossa liderança. Ore por esses irmãos e irmãs.